Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro webinar da MaxiPaz, o primeiro webinar do Maxi Club 2025. Nós estamos aguardando o ingresso dos demais participantes. Dentro de uns 2, 3 minutinhos, nós retomamos para iniciar a apresentação. Boa tarde, pessoal. Só lembrando o pessoal que está conectando agora, em 2 minutinhos nós já estaremos iniciando a transmissão do nosso webinar. Estamos só aguardando para que todos consigam conectar. Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro webinar de 2025 do Maxi Club. Para aqueles que ainda não conhecem, o Maxi Club é uma comunidade desenvolvida pela MaxiPaz com o objetivo de conectar profissionais de SST. Aqui nós compartilhamos conteúdos exclusivos, atualizações sobre a legislação trabalhista, sempre de uma forma muito dinâmica, através de webinars, de workshops e através também das atualizações que nós lançamos dentro da nossa comunidade e dentro da nossa plataforma de gestão ocupacional. Então, nós temos como principal objetivo para todos os integrantes que eles interajam, que eles estejam sempre atualizados e que busquem cada vez mais conhecer melhor o tema de SST, conhecer mais
a questão de segurança do trabalho, conhecer mais tudo aquilo que vem acontecendo nesse mercado que a gente atua. O Maxi Club tem como principal diferencial o selo de excelência do profissional de SST. Como que funciona esse selo? Todos os membros da comunidade que acompanharem os webinars, que acompanharem os conteúdos, que participarem dos eventos, que estejam ativos dentro da comunidade no WhatsApp, estão elegíveis para todo fim de ano, para todo encerramento de ciclo, participarem de uma prova de certificação. E dentro dessa prova, que vai ter como conteúdo todos os materiais que nós passamos no decorrer do ano, esses participantes que adquirirem uma nota superior a 80% de acerto serão certificados como um profissional de excelência em SST pelo Grupo MaxiPass. Então, a nossa comunidade tem como objetivo não só levar conhecimento, informação e atualização para os colaboradores, mas também que a gente consiga certificá-los e emitir aí um documento que vai agregar na vida profissional de vocês para comprovar experiência, para comprovar estudo e para demonstrar no mercado de trabalho e nas organizações que hoje vocês atuam toda a busca dos membros do Maxi Club por conhecimento, por atualização, por estar atento aí a tudo que o mercado vem trazendo de novidades dentro do contexto de segurança do trabalho e de saúde ocupacional. Então, gente, o Maxi Club é uma excelente oportunidade para que os profissionais de segurança e saúde se mantenham atualizados com conteúdo de qualidade e com um material sempre muito bem elaborado, desenvolvido com todo carinho pela equipe de profissionais da MaxiPass. O Maxi Club não é uma iniciativa nova, mas em 2025 o programa vem com novidades. A partir desse ano, e até para os que estão aqui hoje na live, que já fazem parte do Maxi Club, vocês já devem ter notado essa pequena diferença. Mas todos os conteúdos que nós vamos publicar agora, a partir de 2025, eles serão via vídeo. Então, a gente vai publicar esse material no YouTube, nós vamos compartilhar no nosso grupo do WhatsApp, nós vamos comunicar com os integrantes da comunidade através dos e-mails cadastrados, não só para compartilhar os materiais que a gente vai vir desenvolvendo para a comunidade no decorrer do ano, mas também para que a gente consiga manter tudo isso atualizado e vocês informados sobre todos os eventos, sobre todos os webinars, sobre todos os workshops e demais ações que o Maxi Club vai promover agora no ano de 2025. E como um motivador para que quem está no clube permaneça e que também para quem hoje achou interessante a proposta, entendeu que é legal participar de uma comunidade que vai trazer conteúdo de qualidade, atualização frequente e uma certificação para gerar o reconhecimento profissional, em 2025 também o Maxi Club vai estar sorteando para os nossos participantes 2 televisores de 50 polegadas. Então, assim, nós temos algumas regras para que o participante seja elegível para esse sorteio. Então, ele precisa ser vinculado a uma empresa que é um cliente da MaxiPass, ele precisa estar participando da comunidade no WhatsApp. Esse participante precisa ter uma frequência superior a 70% nos eventos do Maxi Club, que começam a partir de hoje. Hoje nós estamos fazendo o primeiro evento de 2025. Então, todas as pessoas que estiverem no Maxi Club e que atenderem os critérios do nosso sorteio, da nossa premiação de 2025, estarão elegíveis a participar dessa premiação, onde ocorrerá o primeiro sorteio em julho de 2025 e o último sorteio ali nos últimos dias de novembro. Então, os eventos desse mês já contam para somar ali a assiduidade, a presença na promoção, e eu peço que todos fiquem aí antenados, acompanhando todas as novas atualizações que a gente vai estar comunicando através da nossa comunidade no WhatsApp, através dos e-mails e através dos canais que nós utilizamos para nos comunicar em relação ao Maxi Club. Até aqui era mais uma atualização, era o contexto do nosso grupo, era o contexto aqui do nosso programa para valorizar os nossos clientes, para valorizar os profissionais de SST que estão dentro das empresas hoje, que nós somos responsáveis pela gestão. E hoje, abrindo o primeiro webinar do Maxi Club de 2025, a gente escolheu um tema muito importante, que tem muito ênfase hoje no mercado atual,
que é a atualização da NR1 no sentido de relacionar agora os riscos psicossociais dentro do GRO das organizações. Então, é sobre esse conteúdo que na próxima hora a gente vai bater um papo, nós vamos apresentar para vocês um nivelamento sobre a questão do que é essa questão psicossocial. Tenho certeza que muitos dos participantes que estão aqui hoje talvez vão estar ouvindo esses termos e se aprofundando um pouco mais sobre esses temas pela primeira vez. Então, nosso objetivo é iniciar com uma introdução, nivelar todos os participantes em relação à compreensão do que são esses fatores psicossociais, como que eles impactam a sociedade, como que eles impactam a organização, e vamos encerrar falando um pouco da metodologia que o Grupo MaxiPaz desenvolveu para atender essa nova obrigação dentro dos nossos clientes, tanto a nível de triagem, no sentido de ter um monitoramento contínuo, de incorporar dentro do GRO como manda a atualização da norma, no sentido de que precisa ser algo contínuo e que eu tenha evidência e comprovações, mas também para dar toda a base que vocês precisam para gerenciar isso dentro da empresa, a partir do momento que essa triagem começar a identificar ali pontos de atenção. Tudo que eu vou apresentar para vocês hoje foi desenvolvido por uma equipe técnica multidisciplinar do Grupo MaxiPaz, onde estiveram à frente do projeto o Dr. Humberto Nunes, nosso médico coordenador do trabalho, a Andresa Del Castanhel, nossa ergonomista com mais de 10 anos de experiência na área, a Eduarda Perucchi, que é psicóloga e especialista em avaliações psicológicas, e eu, como gerente de operações, que estou muito conectado com os processos de atendimento dos nossos clientes, com as dificuldades, com o mercado. Então, dado o novo cenário da legislação, nós optamos por montar dentro de casa um comitê, uma equipe multidisciplinar, que conseguisse aí avaliar o assunto por diversas óticas diferentes, não só pela visão do Juliano, que é de operação, que é da área de atendimento, mas também um olhar muito cauteloso, muito cuidadoso pelo viés da medicina, pelo viés da ergonomia e pelo viés da psicologia. Então, aqui comigo hoje eu tenho a Andresa, deixa eu passar brevemente a palavra para que ela se apresente. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nesse evento junto com vocês. Eu já atuo na área da ergonomia aqui na MaxiPaz há um pouco mais de 13 anos, e junto com essa equipe a gente buscou foi atrás, né, de alternativas, de ferramentas, né, de metodologias que estejam dentro da realidade da MaxiPaz e que atendam à legislação. E é por isso que hoje a gente vai trazer aqui para vocês, né, de forma detalhada, a metodologia que a gente desenvolveu, né, junto com essa equipe. Conosco aqui também hoje, pessoal, a Eduarda Perucchi, a psicóloga também, que assina junto conosco a nossa metodologia, e em instantes o doutor Humberto também vai estar conectando aqui para se apresentar e dar um oi para vocês. Boa tarde, pessoal, tudo bem? É um prazer estar com vocês hoje, né, para falar desse tema tão importante para todas as empresas, que são as avaliações dos riscos psicossociais, que está atrelado à nossa saúde mental, né? Então, a gente sempre fala que a avaliação psicossocial, ela exige método, ferramentas baseadas em ciência e um olhar técnico, né? Então, a gente tem um time com técnicos especializados para que a gente possa encontrar a melhor forma de rastrear e agir, né, em cima dos riscos. É isso aí, pessoal. E com o apoio desse time técnico extremamente competente, a partir de agora a gente começa a abordar o conteúdo que nós preparamos hoje para comunicar e transmitir a todos vocês. Então, Juliano? Não, só vou me apresentar também, Juliano, acho que opa, doutor Humberto já está na casa? sim. Então, conforme todos os colegas falaram, só reforçando, né, um assunto novo, importante, que afeta a sociedade como um todo. A gente sabe que os fatores psicossociais, né, riscos psicossociais, conflitos, insatisfações, dificuldades de comunicação, isso não afeta a empresa, isso afeta a sociedade, né? A gente sabe que isso não é exclusivo da empresa A, B ou C. A gente só tem que trabalhar para identificá-los e corrigi-los. É um assunto novo, é uma novidade, isso não a existência do assunto, mas a exigência legal, a obrigatoriedade legal,
Então, o Juliano vai dar sequência aí na apresentação desse modelo que atende a essa exigência legal, e vocês todos vão ver que vai ser bastante proveitoso e bastante elucidativo. Obrigado, prazer e uma ótima apresentação. Muito obrigado, doutor Humberto. Então, pessoal, dadas as devidas apresentações, agora que vocês já conhecem os profissionais por trás da metodologia que a gente está lançando no mercado, vamos começar a falar, então, do nosso tema, do nosso principal assunto de hoje. E como eu disse, eu acho que a forma mais legal da gente começar a falar sobre psicossocial é trazendo um nivelamento para todos os participantes, porque embora eu já observei aqui que tem profissionais com muito conhecimento e que até dão aula do assunto, nós também temos aqui profissionais que talvez vão estar ouvindo esse tema pela primeira vez e que estão buscando também uma compreensão inicial desse tema como um todo. Por que então avaliar os riscos psicossociais? Gente, o ponto mais importante que eu queria trazer aqui é assim: quando a gente fala de evolução, seja evolução da medicina, seja evolução da legislação, seja evolução do conteúdo de segurança e medicina do trabalho, tudo isso sempre acontece, toda essa evolução, ela anda colada, vamos dizer assim, ao mercado de trabalho, à sociedade e às mudanças que começam a existir dentro das organizações. E aí, para que a gente comece a falar de psicossocial e consiga nivelar todos, é importante a gente voltar em 50, 100 anos lá atrás e começar a entender assim, ó, como começou um trabalho no Brasil ou no mundo. Então, assim, nos primórdios da sociedade, nós tínhamos uma produção que ela trabalhava 100% por manufatura. Então, o que que acontece nesse caso? Como 100% do trabalho era manufaturado, o trabalho era braçal. Dentro desse trabalho braçal, o que que acontecia? A exigência que existia em cima dos colaboradores era fisiológica, era física. Aí, a segurança do trabalho tinha uma ênfase muito forte em questão física, questão de riscos químicos, riscos biológicos, riscos de acidente. Depois, o mercado evoluiu mais um pouco, começou a se falar de ergonomia, e agora nós estamos no momento que a gente começa a falar de psicossocial. Só que isso veio acontecendo com a evolução da sociedade, com a evolução do mercado de trabalho e com a evolução da indústria. Então, acompanhem aqui comigo. A gente nasce num processo industrial, num processo trabalhista embasado em manufatura, como eu trouxe aqui, que só tinha exigência de trabalho braçal, de trabalho com esforço físico. Depois, nós saímos da manufatura para a primeira era da Revolução Industrial. Só que aqui eu ainda estou falando de trabalho braçal. A gente tinha máquinas que aumentaram a velocidade de produção, que começaram a entregar alguma garantia de qualidade e de padronização do produto, mas ainda assim o trabalho era na mão. Eu brinco dizer com os nossos colegas que a definição de Ler, Dort foi criada lá pelo Charles Chaplin, naquele filme dos tempos modernos. Tenho certeza que muitos que estão aqui já viram aquele filme, que ele fica operando a máquina e ele sai para tomar café e sai aqui parafusando o vento devido ao drive que instalou na cabeça que o trabalho dele era só apertar parafuso, né? Então vejam, mesmo saindo da manufatura para o trabalho industrial, a exigência ainda era única e exclusivamente física e fisiológica, com uma pequena diferença. Aqui o ritmo já aumentou, aqui a exigência por produtividade já começou a se fazer presente. Depois, nós entramos na revolução do trabalho digital. Lá por meio dos anos 2000, todo o trabalho começou a acontecer por computador, a internet se popularizou, e aqui nós já começamos a ter uma redução dessa força de trabalho braçal. Muito do trabalho que a gente conhecia passou a se tornar digital. As pessoas pararam de ir para a indústria, pararam de ir para a rua trabalhar e começaram a trabalhar em escritórios. E num primeiro momento isso era maravilhoso. Poxa, Juliano, eu trabalhava lá dentro de uma indústria cerâmica, eu trabalhava dentro de uma metalurgia, eu trabalhava em um restaurante, numa cozinha, com um atendimento, eu tinha um esforço físico, eu chegava cansado do meu trabalho, eu tinha dores no final do expediente. E aí, quando foi apresentado para o mercado a era de trabalho digital, todo mundo imaginou que estaria vivendo um sonho, né? Vou trabalhar no computador,
na internet, só digitando, no ar-condicionado, numa cadeira confortável, numa mesa de trabalho adequada. Então, imaginava-se ali que os problemas iriam se acabando. Só que aí, o que aconteceu com esse trabalho digital? Como a força física deixou de ser requisitada, como a indústria já havia evoluído e foi complementada com a revolução digital, o que começou a ser cobrado dos colaboradores? Produção, produtividade, meta, qualidade. Então, cada vez mais as empresas pararam de dar valor para aspectos dos colaboradores que eram muito apreciados lá na época da manufatura. Eu brinco como exemplo sempre que eu falo com os meus clientes. Na época da manufatura, um carpinteiro era valorizado por fazer um bom encaixe na madeira, por fazer um corte reto, por fazer um acabamento diferenciado. E quando a gente muda para a Revolução Industrial, já não. Ele é cobrado pela quantidade de cadeiras que ele vai produzir no dia, pelo percentual de cadeiras que saíram com falha e o percentual que saiu adequado. E aí a Revolução Digital trouxe esse nível de cobrança, de demanda, de exigência de dentro da indústria para dentro do escritório. Continuando essa evolução, nós chegamos nas automações. Há pelo menos 5, 6 anos, eu acredito que todos vocês, se pararem para fazer uma análise de retrovisor, vão ver que pelo menos há uns 5 anos, todos hoje, de certa forma, já interagem com algum robô. Como assim robô, Juliano? Hoje, se você procurar o seu prestador de internet no WhatsApp para pedir uma segunda via da fatura, é muito provável que você vá conversar com o robô no WhatsApp. Seja para pedir uma segunda via de uma conta, seja para você fazer um agendamento. Inúmeras atividades de interação entre pessoas foram substituídas por automações com robô. E aí, veja, uma das verdades absolutas da tecnologia é essa, que ela começa a simplificar os processos, mas também a afastar as pessoas. Porque antes do robô, ainda era necessário um contato homem a homem, isso gerava um relacionamento, isso gerava uma experiência que as automações e os robôs aumentaram a escala, aumentaram a produtividade, mas afastaram as pessoas. E aí, como fase final dessa revolução, a gente vive agora há 1, 2 anos a era da inteligência artificial. E aí, nós que saímos do trabalho braçal, entramos no trabalho digital, nos adaptamos com o trabalho robotizado, o que esperar do futuro? Será que no futuro IA e máquina vão conseguir se complementar e substituir 100% o ser humano dentro de uma produção? Hoje, numa indústria, eu tenho um torno CNC, eu preciso de alguém que configure. Será que no futuro a IA vai conseguir fazer isso? Hoje nós precisamos que um ser humano vá lá e alimente a máquina para ela processar a matéria-prima. Mas será que no futuro uma IA com um robô não pode planejar essa alimentação? Então vejam que a gente tem caminhado em uma direção onde cada vez mais os processos serão automatizados, cada vez mais nós vamos conviver com tecnologia, com informação, e cada vez mais as relações interpessoais tendem, pelo modelo de trabalho que vem sendo construído e desenvolvido, a serem prejudicadas com o passar do tempo a médio e longo prazo. Então, esse é um dos principais pontos para a gente entender assim. O que está acontecendo agora não foi, vamos lá, abre aspas, um político que acordou e disse assim, não, a partir de maio de 2025 nós vamos cuidar de psicossocial. Mas, na realidade, é a consequência de toda uma evolução, de todo um processo aonde a sociedade, o mercado de trabalho, as empresas, as organizações vêm se moldando e se modelando de acordo com o ingresso da tecnologia dentro de seus processos. E aí, toda essa mudança, ela acaba fazendo o quê? Ela acaba mudando o perfil de exigência das empresas, das organizações, em relação aos colaboradores. Porque, como eu falei, antes eu exigia do carpinteiro lá aquela qualidade de trabalho final, e hoje eu tenho a máquina que me garante isso. Salvo ali um percentual de falha, de perda produtiva, mas via de regra, o processo industrial me garante a conformidade e a qualidade. Só que, de contrapartida, o colaborador agora passa a ser cobrado de uma forma diferente. Porque agora eu quero saber assim, vem cá, João, qual que é o teu resultado? Você atende prazos? Você atende todas as entregas? Você está melhorando a qualidade? Você está aumentando a tua produtividade? Você está aumentando o número de entrega?
pararam para refletir que não tem um parabéns aqui, e sim cada vez mais assim, Andresa, quanto que aumentou? Eduardo, eu quero que você entregue mais. João, eu quero 20% a mais no outro mês. Olha, eu não tolero mais de 10% de perda. Então a gente começa a criar um ecossistema na cabeça do colaborador, onde ele entra num ciclo de pressão. Muito embora fisiologicamente ele seja muito menos exigido do que lá na época da manufatura, como eu comecei apresentando, só que você acaba criando uma pressão psicológica nesse colaborador que acaba afastando e gerando consequências que vão atingir a tua organização, que vão atingir a família desse colaborador, que vão atingir a sociedade. E aí, reforçando o que eu falei antes, quanto mais informatizado e digital se torna o processo, é muito natural que a gente tenha o afastamento, o distanciamento das pessoas em relação às questões interpessoais. Um exemplo muito comum, que nós sempre falamos aqui dentro da nossa empresa e nas empresas que eu visito, eu sempre acabo escutando a mesma coisa. Às vezes eu tenho uma situação para tratar com alguém que trabalha na sala ao lado. Eu vou lá no sistema, mando uma mensagem, vou lá no WhatsApp, mando uma mensagem, espero 3 dias um retorno, mas não vou na sala do lado olhar nos olhos da pessoa, conversar, interagir e resolver o que eu preciso. Então veja que além de às vezes demorar mais para uma solução que poderia ser simples, as pessoas estão perdendo a oportunidade de criar um relacionamento, de criar uma afinidade, de interagirem umas com as outras, aquilo que a gente sabe que dentro do contexto psicológico, psicossocial, é importantíssimo para que a pessoa tenha um mínimo de qualidade de vida no seu dia a dia. E por fim, mas não menos importante, nós temos também a questão dos exames ocupacionais. Quando eu falo de NR7, eu não estou tratando de uma lei nova. Nós estamos aí desde meados de 90 com legislação falando de PCMSO, falando de exame ocupacional, falando de exame periódico, de periodicidade, de risco, de exame complementar. Só que na prática, o que que acontecia? Todo esse rito do exame ocupacional, ele era direcionado para avaliação dos fatores da velha escola. Fatores físicos, fatores químicos, fatores ergonômicos, fatores biológicos. E aí eu abro aspas, negligenciando, fecha aspas, a questão psicossocial. Muito por cultura, por legislação, por treinamento, até por adaptação, porque até então não se falava daquilo. Só que assim, na contramão da conduta da NR7 do mercado de não dar a devida atenção para esse ponto, nós começamos a acompanhar pelas estatísticas públicas o quê? O aumento dos casos de diagnóstico e afastamento relacionados aos fatores psicossociais. Ou seja, resumindo o que a gente falou até aqui, eu tenho um ambiente, uma sociedade, um mundo industrial que está em constante transformação. Essa transformação tem se tornado cada vez mais rápida e cada vez tem embarcado muito mais tecnologia, processos, automações, robôs, inteligência artificial dentro das organizações e cada vez mais tem afastado as pessoas. E para quem possa estar aí do outro lado pensando, mas tudo isso o Juliano inventou para passar aqui para a gente. Nós temos a fundamentação do nosso argumento por meio das estatísticas da OMS, da Previdência Social, do Ministério do Trabalho, aonde a gente percebe que os casos de diagnóstico, de tratamento, de afastamento de questões de saúde relacionadas aos fatores psicossociais vem aumentando de uma forma exponencial. E aí, com todo esse contexto, nasce a atualização da NR1, que, em resumo, ela vem determinando o que para as organizações? Que a partir de maio de 2025, obrigatoriamente, todas as empresas deverão ter no seu GRO, no gerenciamento de riscos ocupacionais, metodologias, formas, trabalhos que visem monitorar, cuidar e acompanhar a questão psicossocial dentro das organizações. Então, veja, nós passamos por uma evolução de mercado, nós começamos a perceber, por meio de estatísticas reais, principalmente da Previdência e Ministério do Trabalho, que a gente estava tendo um aumento exponencial de afastamentos e problemas de saúde por esses fatores, e aí no ano passado o governo se posiciona então e lança aí o que eu chamo de um primeiro passo dentro de uma nova era de segurança e saúde ocupacional, onde cada vez mais nós vamos precisar dar atenção para todos os fatores psicossociais dentro das organizações.
Mas focando na nova NR1, em resumo, o que a gente pode falar sobre ela? Primeiro, a gente já sabe que o início da obrigatoriedade é maio de 2025. Então, a partir de maio, todas as empresas, em caso de fiscalização, em caso de uma contestação de benefício da Previdência, em caso de uma reclamatória trabalhista, vão precisar comprovar que os fatores psicossociais estão sendo avaliados, monitorados e cuidados com eficiência. Isso é o que a norma vai trazer para a gente, a nova obrigação que passa a vigorar agora a partir de maio. Só que aí, essa legislação trouxe alguns pontos curiosos, mas que também é muito comum dentro da legislação brasileira. Primeiro ponto esse, a ausência de uma metodologia específica. Então, o que acontece aqui? A norma limitou-se apenas a trazer uma frase sobre o assunto. É obrigatório que as empresas incorporem no seu GRO o monitoramento dos riscos psicossociais. Então, assim, interpretando literalmente o que foi publicado na atualização da NR, eu não tenho uma obrigação de vincular algo em um PGR, ou em um PCMSO, ou em uma análise ergonômica, ou em um LTCAT. A norma ela não te dá uma ordem no sentido de que local você deve tratar isso, de que forma ou por meio de qualquer ferramenta. Então, é uma legislação que ela é superficial. É um tema muito importante, só que a legislação ainda não deixa clara sobre qual é a expectativa do Ministério do Trabalho em relação àquilo que ele espera que as organizações adotem como medida de acompanhamento e o controle desses fatores. Por isso que é um tema que, assim, no nosso entendimento, ele iniciou de uma forma mais aberta para que as empresas consigam, abre aspas, ser criativas, busquem alternativas, busquem métodos, comecem a adaptar a sua cultura para que a gente consiga prestar mais atenção e perceber com mais detalhes, ser mais assertivo em tomadas de ação que envolvam os fatores psicossociais. Porém, como consultoria de segurança e saúde ocupacional, eu não tenho dúvida que esse assunto ele vai continuar sendo debatido dentro do Poder Legislativo, ele vai continuar sendo debatido dentro das rodas de conversa dos profissionais de SST, ele vai continuar sendo debatido dentro das organizações, e eu não tenho dúvida que a médio prazo a gente venha a ter uma evolução legal que comece a me trazer alguns caminhos mais específicos. Nesse ponto, eu sempre trago aquela analogia com a questão da segurança do trabalho. Aonde eu encontro uma situação de ruído, eu recomendo um PCA, que é um programa de controle auditivo. Aonde eu encontro uma situação de poeira, eu recomendo um PPR, que recomenda lá um planejamento, toda uma medida de acompanhamento da questão respiratória. E a partir de agora, a gente começa a trilhar uma nova evolução de mercado que vai começar aí a dar toda uma atenção para os fatores psicossociais. Dando uma pausa no conteúdo, vocês vão perceber que lá no chat foi publicado ainda há pouco o convite para que vocês entrem no Maxi Club. Quem estiver hoje assistindo aqui o nosso webinar e que por acaso ainda não esteja cadastrado no Maxi Club, que ainda não tenha entrado para a nossa comunidade, fique à vontade para ingressar a partir do link que está ali no chat. Então, assim, com essa explanação geral, eu acho que a gente já consegue aqui nivelar e demonstrar para todos que estão hoje aqui conosco a importância do risco psicossocial, o porquê que a legislação está caminhando nesse sentido e quais são os impactos, o que vem a acontecer. Mas e aí, no pé da letra, Juliana, quando a gente fala de psicossocial, a gente sabe da OMS, a gente sabe do Ministério do Trabalho, nós sabemos da estatística da Previdência, mas assim, na prática, real, o que nós temos hoje que o mercado já nos mostra? Quando a gente vai para a internet, quando a gente vai buscar em fontes confiáveis, a gente começa a ter inúmeras informações que fundamentam o que a gente vem apresentando até aqui. Eu trouxe aqui 3 casos bem simples, só para compartilhar com vocês, para que vocês tenham uma noção. Hoje, nós temos um aumento de 38% dos casos de afastamento por transtorno mental. E eu estou falando de uma janela ali de 2022 a 2023, que é o período que o Observatório Social de Segurança e Saúde do Trabalho disponibiliza as informações para que a gente possa fazer pesquisa e desenvolver trabalhos ali em cima. A OMS já tem uma estatística mundial
que ela está relacionada à questão psicossocial, mas dentro de uma forma mais específica. O que a OMS publicou? Ela tem uma estimativa que anualmente as organizações tenham uma perda de aproximadamente 12 bilhões de dias de trabalho perdidos por ano por questões relacionadas à depressão e à ansiedade. E aqui eu estou falando de duas das principais consequências que a gente encontra em não vou dizer empresas, mas em situações onde as pessoas estão em condições psicossociais desfavoráveis. E aí eu fui um pouco além. Eu peguei esse número da OMS e trouxe aqui o que eu brinco dizer aqui na nossa região de uma conta de padaria, que é o quê? Se eu imaginar um colaborador que ganha um salário mínimo no regime CLT e considerar o custo médio de um dia de trabalho de alguém que ganha um salário mínimo no Brasil, que é quase nada se a gente for levar para dimensões de mundo. O prejuízo anual com esse tipo de afastamento, gente, ultrapassa 1 trilhão de reais anuais. Para ser específica, a minha conta de padaria deu lá 1 trilhão e 400 bilhões de reais, aproximadamente, que são jogados fora devido a simples questões de afastamento relacionados à ansiedade e relacionados à depressão. Aqui, eu não estou afirmando que a causa dessa ansiedade ou dessa depressão é o trabalho. Eu não estou dizendo que essa estatística ela é ocupacional. É uma estatística de saúde em nível geral. Mas se parar para pensar que, independente da causa, seja no trabalho, no amor, no financeiro ou na vida profissional, o absenteísmo, quem paga essa conta é a empresa. Ou é a empresa ou é a previdência, quando o afastamento supera ali o prazo mínimo e aí abre-se um benefício previdenciário. Sem falar que no Brasil, quando a gente faz um estudo, principalmente da questão das principais causas de afastamento, uma das famílias de CID que estão sempre lá no topo são a família F, que são os afastamentos por questões relacionadas a fatores mentais e psicossociais. Então, vejam, no Brasil, eu tive um aumento de 40% desse CID. O mundo já tem uma estatística que só avaliando duas patologias, que é ansiedade e depressão, que a gente já está perdendo mais de 1 trilhão por ano em absenteísmo. E, somado às informações mais recentes, que cada vez essa causa de afastamento ela tem aumentado mais, isso nos deixa muito claro que as empresas vão precisar mudar a cultura e ressignificar os seus modelos de negócio, sensibilizando colaborador, administração, gestão, organização, para que os fatores psicossociais sejam considerados, sejam interpretados, e esse para mim é um dos pontos mais importantes. E aí, a partir do momento que eu tenho clareza daquilo que se encontra dentro da minha empresa, que eu consiga começar a desenvolver cuidado, que eu consiga começar a desenvolver tratamento. Só que aqui o Juliano falou só de estatística, falou da OMS, falou da Previdência, mas assim, e dentro da minha pequena realidade? E dentro do meu pequeno mundo, e dentro da minha organização, dentro da minha empresa, dentro da equipe que eu sou responsável pelas pessoas, como que isso pode me atingir, Juliano? O primeiro ponto, a gente traz como a redução de produtividade. O que acontece na prática? A questão psicossocial, ela vai principalmente, não exclusivamente, mas principalmente, ela vai afetar motivação, ela vai afetar engajamento, ela vai afetar aquele apetite ao desafio, aquela vontade de inovar, aquela vontade de crescer. Colaboradores que estão trabalhando em ambientes que, psicossocialmente falando, não são saudáveis, a gente tem uma queda muito drástica nessas características que estão muito relacionadas à pessoa, ao indivíduo. E aí o que vira de problema para dentro da organização? Se eu tenho um time desmotivado, que não está engajado, que não busca se desenvolver, que não quer crescer, automaticamente eu puxo o freio de mão da minha empresa. Como que eu vou crescer a minha empresa? Como que eu vou melhorar o meu processo? Como que eu vou inovar se a minha equipe que deveria estar respirando tudo isso está lá atrás do computador desmotivada, desanimada para trabalhar, descrente com a vida, descrente com tudo que vem acontecendo no mundo? Então, esse é o primeiro ponto para a gente entender. Quando eu começo a cuidar do psicossocial, um dos primeiros impactos que a gente vai perceber dentro da nossa realidade, da nossa empresa,
é uma mudança principalmente nesses fatores. Eu começo a observar que a motivação aumenta, eu começo a observar que os times se engajam mais, eu começo a observar que aquela vontade de melhoria, de mudança, de crescimento, de desenvolvimento, que ela volta a fazer parte dos valores da minha organização. Só que de contrapartida, se eu não cuido, eu já perdi produtividade. Só que esse é só a primeira fase do prejuízo que a empresa vai ter. Por quê? Diferente, por exemplo, de uma patologia, por exemplo, muito comum, uma gripe, que eu fico gripado 3, 4, 5 dias, depois os sintomas vão embora e eu volto a estar fisicamente 100%. Os tratamentos hoje, dentro da questão psicossociais, eles precisam ter uma continuidade, eles precisam ter um acompanhamento, e sempre que eu negligenciar essa necessidade, a tendência de que isso se agrave e piore é muito grande. E aí, o que esse agravamento vai causar? Porque até que se agrave, eu só estou perdendo a produtividade, eu estou deixando de crescer, eu estou perdendo inteligência de negócio da minha empresa, mas quando se agrava, a gente começa a ter afastamento. E sobre afastamento, eu já queria trazer aqui uma primeira provocação para vocês ressignificarem hoje tudo que você pensa. A meta hoje é abrir cabeças, realmente é que vocês saiam daqui hoje com uma visão diferente. E a primeira provocação que eu vou trazer é sobre como calcular o custo desse afastamento. Por que eu trago isso? Porque eu já estive diante de vários empresários, e aqui eu vou trazer um exemplo como se eu estivesse falando de uma empresa pequena. Que eu tenho lá o João tem uma oficina mecânica, ele tem 3 mecânicos. Um mecânico vai lá e pega 2 dias de atestado. Aí o João chega para mim e diz assim, mas Juliano, cada dia lá do meu funcionário que pegou atestado custa R$ 200. Então, poxa, eu tive um prejuízo só de R$ 400. Eu não vou desenvolver uma metodologia, um trabalho, algo para sanar ali um prejuízo que às vezes não paga o trabalho que eu vou desenvolver. Só que essa é a forma errada de fazer a conta. Se a gente for fazer a conta da forma certa, esse mecânico de fato, ele custa para o João R$ 200 o dia trabalhado. Só que em um dia inteiro trabalhando, ele gera R$ 1.000 de faturamento em serviço para a empresa. Então, se ele ficou 2 dias parados, na realidade a empresa teve R$ 4.000 de prejuízo em receita que deixou de entrar no caixa e mais os R$ 200 de cada dia afastado desse mecânico. Então, vejam como, primeiro, o custo do afastamento, muitas vezes, ele não é calculado da forma correta. Mas, Juliano, então quer dizer que eu estou calculando que é 400, vai custar 2.000. Mas é só isso? Não, não é. Porque, como eu falei, psicossocial se agrava. Se você não cuidar, só vai piorar. E aí, eu saio da redução de produtividade e entro no afastamento. Depois eu saio do afastamento, ou seja, eu comecei a apresentar atestado de 1 dia, 2 dias, por questões relacionadas ao psicossocial. E aí, como isso vai se agravando, vai chegar uma hora que eu vou vir para a organização e vou apresentar um atestado superior a 15 dias. E aí, o que vai acontecer nessa hora? O que era só um afastamento, um atestado que pela CLT, nos primeiros 15 dias lá, a empresa é responsável por arcar, isso vai ir para dentro da Previdência e vai virar um benefício previdenciário. Aí aqui eu já começo a trazer alguns pontos que talvez a empresa não se atente. Mas no momento que vira um benefício previdenciário, hoje a legislação trabalha para caracterizar tudo isso como nexo causal. O que é o nexo causal, para quem não está tão familiarizado com a questão de previdência? Nexo causal é quando um colaborador entra no INSS requisitando um benefício previdenciário. Então, assim, eu peguei lá 30 dias de atestado porque me machuquei jogando futebol na minha vida particular. Eu vou dar entrada em um benefício previdenciário. Mas também, quando eu me acidento na minha organização e preciso ficar 30 dias afastado, eu também vou abrir um benefício previdenciário. E o que vai mudar lá dentro do INSS é a forma como ele caracteriza esse benefício. Então, o que vai acontecer normalmente? O colaborador começa a buscar um psicólogo particular, muitas vezes ele evolui para um psiquiatra, ele começa algum tratamento através de psicoterapia, quando não evolui, ele vai para a via medicamentosa, e lá no caso final, quando o profissional entender que não está sendo resolutivo, ele vai afastar o teu colaborador. E no momento que ele afastar, o risco que a empresa tem da Previdência considerar isso um nexo causal e relacionar
o motivo desse afastamento com as condições e o ambiente de trabalho que você fornece para o teu colaborador é altíssimo. Mas aí tá, Juliano. A Previdência caracterizou. O que que muda para mim? Primeiro, toda empresa que não é do regime tributário do Simples Nacional recolhe um tributo sobre a folha de pagamento chamado FAP. E esse tributo, a cada ano, ele é revisado e ele é ajustado o valor que você recolhe de acordo com o teu histórico na Previdência. O simples fato de entrar um benefício previdenciário de família B9, que nós chamamos B91, 92, 93, 94, que são os tipos de benefício onde a Previdência relaciona a causa com a empresa, o simples fato de acontecer um afastamento relacionado a essas causas já vai elevar o meu FAP a partir da próxima revisão. Eu não vou entrar no assunto de FAP hoje, mas só explanando assim muito por cima, é um imposto que mensalmente toda empresa que não é simples, ela recolhe, é calculado sobre o valor da folha de pagamento e ele pode reduzir pela metade ou dobrar de valor de acordo com o histórico que você está construindo dentro da Previdência. Se não bastasse isso, então veja bem, eu não cuidei, eu comecei a ter desmotivação e queda de produtividade. Eu já reduzo o ritmo de crescimento da minha empresa. Aí, o meu colaborador que não produzia começa a pegar atestado. Então, veja, agora eu aprendi a calcular certo. Além do 200 por dia que ele custa, eu deixo de faturar mais 1.000, mais 2.000 por cada dia que aquela pessoa não está ali gerando faturamento para o meu negócio. E aí esse atestado de um dia, dois, daqui a pouco se evolui e vira um atestado de 30 dias que vai parar na Previdência. E a Previdência vai lá e caracteriza. Vira B91, vira B92, ou seja, ela vai cobrar a conta do empresário. Como? O primeiro impacto é o tributário. Você vai ter uma elevação do FAP devido ao histórico negativo que você começa a criar junto à Previdência. E o segundo ponto, vi que o pessoal comentou no chat aqui a questão de estabilidade, era o que eu ia trabalhar aqui dentro do impacto organizacional, que é o quê? Eu vou ter um colaborador com um ano de estabilidade. Muitas vezes esse colaborador vai voltar desse benefício previdenciário com alguma limitação. Então, imagine assim, numa situação financeira, eu tenho lá um gerente comercial que ele se afastou por estresse, por ansiedade, ele fica 6 meses de férias, abre e fecha aspas na Previdência, e quando ele volta ainda vem um perito que diz assim, ó, esse colaborador não deve trabalhar exposto ao ambiente com pressão durante 6 meses. O que faz um gerente comercial numa organização que não gerencia a meta, que não é cobrado por resultado, que não é cobrado por valores? Então, veja, além da estabilidade de um ano, se a pessoa for de má fé, ela vira chefe, pinta e borda dentro da organização, muitas vezes ainda tenho que receber essa pessoa de volta, readaptando todo o meu modelo organizacional para criar ali uma função, uma posição, uma alocação que atenda às limitações de saúde que aquela pessoa desenvolveu. Então, gente, é muito importante que as empresas se sensibilizem e que elas comecem a dar a devida importância para toda essa questão psicossocial que a legislação agora, através da NR1, está nos provocando, mas que, como vocês podem ver, a lei é vaga. Eu posso fazer um trabalho muito bem estruturado, ou eu posso fazer um trabalho mais ou menos, e como a lei é hoje, talvez isso passe. Só que se eu fizer um trabalho mais ou menos, eu estou me resguardando de todo esse cenário aqui que a gente veio conversando? Eu acredito que não. Então é importante também que cada empresa faça esse juízo de valor. O quanto eu estou disposto a gastar de energia, de recurso, de investimento para cuidar, versus o risco que eu corro em ter redução de produtividade, em ter afastamento, em ter benefício previdenciário, nexo causal, FAP elevado e ainda mais estabilidade, mudança de processo, porque eu sou obrigado a acolher uma pessoa depois que não vai poder desenvolver plenamente a atividade dela. Pensando nisso, vem aquela pergunta clássica na nossa cabeça. O que as empresas podem fazer para se prevenir em relação a tudo isso que eu apresentei para vocês, né? Então, assim, a legislação, o momento de mercado que a gente vive, tudo que a nossa sociedade vem vivendo, traz para as empresas uma nova necessidade que é monitorar, prevenir e gerenciar de forma contínua os fatores psicossociais. E isso começa a acontecer quando eu tenho uma mudança no meu clima e na minha cultura organizacional, quando eu começo a trabalhar
a importância, e eu começo a, de uma forma mais clara, abrir, discutir e interagir com os meus colaboradores sobre essas questões, sobre essas necessidades. Segundo, aí falando mais de lei ao pé da letra, pela nova NR1, não existe uma receita de bolo que diga assim, Juliano, você tem que fazer da forma A, da forma B ou da forma C. Só que eu preciso comprovar que eu estou cuidando, que eu estou tomando ações e que elas são efetivas. Então, ao mesmo tempo que a lei não é precisa, mas você vai ser cobrado para que isso funcione dentro da tua empresa. E, principalmente, nós temos a exigência legal, que é hoje o fiscalizador vindo da minha organização e me cobrando sobre como eu devo cuidar disso, só que eu também tenho o mercado. E muitos de vocês aqui sabem que o mercado hoje fiscaliza mais do que o Ministério do Trabalho. E o que eu digo em relação a isso? Por exemplo, hoje você não consegue prestar serviço para uma grande empresa se não comprovar lá que tem um PGR em dia, que teu exame periódico está em dia, que tem todos os treinamentos, todos os EPIs. Se você deixar alguma ponta solta naquilo que nós temos hoje de lei em questão de segurança e saúde do trabalho, você não vende para os grandes, você não participa de licitação, você tem uma restrição de mercado gigante. Imagina agora a médio prazo, quando você for tentar vender ou prestar serviço para uma grande empresa e ela também coloque uma exigência a mais sobre psicossocial, me dizendo assim, eu preciso que você me comprove também como você cuida. Então, por um lado, eu estou passível de multa, de fiscalização, de penalidade pela questão do Ministério do Trabalho por estar cumprindo ou não a legislação trabalhista. Mas, por outro, eu posso fechar uma grande fatia do mercado, deixar de ter oportunidade de ter novos clientes, bons clientes, clientes de grande porte, pelo simples fato de eu não cuidar dentro da minha casa daquilo que a legislação determina. Então, dentro de uma forma assim mais didática sobre psicossocial, aqui eu digo que a gente encerra a primeira parte do webinar, que é onde a gente queria realmente nivelar todos em relação ao que é um fator psicossocial, a como isso tem impactado as empresas, as organizações e a nossa sociedade, e principalmente os impactos reais que eles geram para o indivíduo, para a empresa, para as entidades legais de INSS, Ministério do Trabalho, Governo, SUS e principalmente para a sociedade como um todo. E agora, com todos nivelados, a gente abre para conversar um pouquinho com vocês sobre a metodologia que a MaxPaz desenvolveu, com o objetivo de atender NR1 e com o objetivo de dar respaldo aos nossos clientes sobre o atendimento dessa nova legislação que passa a vigorar a partir de maio de 2025. Talvez algumas pessoas que estejam aqui hoje nesse webinar já tenham conversado com alguém do nosso time e já tenham uma noção do que eu vou apresentar aqui para vocês agora. Mas o que nós desenvolvemos então? Como eu apresentei no começo, a nossa equipe multidisciplinar sentou e literalmente realizamos um brainstorm da situação. Quais são as possibilidades, quais são os caminhos, quais são as ferramentas que o mercado tem e começamos a analisar prós e contras em relação a cada trabalho desse. E aqui eu vou generalizar e resumir para vocês, para que vocês entendam um pouco da nossa tomada de decisão. Quando a gente fala do mercado, forma 1 de tratar psicossocial, o bom e velho psicólogo dentro da organização, o bom e velho psicoterapeuta inserido dentro da minha empresa, estando com os colaboradores, fazendo tratamento individualizado, estudando, acompanhando e cuidando. É lindo, mas se a gente pensar na realidade de mercado, que tem empresas com 10, 20, 30 plantas, que tem redes espalhadas pelo Brasil inteiro, o custo, a dificuldade de se padronizar um trabalho desse, de gerar um resultado consistente, torna muito difícil seguir por esse caminho. Aí nós fomos para a alternativa B. Como a lei nunca foi muito clara em relação à psicossocial, o mercado criou no decorrer desses anos várias ferramentas que não estão escritas em lugar nenhum na lei, porém, comercialmente falando, por convenção, as empresas de fiscalização adotaram como eficientes. Aqui eu estou falando de HSE, aqui eu estou falando de pesquisa de clima organizacional, aqui eu estou falando de GPTW, de Karasek e de uma série de outras metodologias que hoje, quem é mais da área psicológica, psicossocial, tem um pouquinho mais de conhecimento. Só que aí nós paramos para pensar assim, ok, no fundo aqui eu estou falando de questionários. Qual é o esforço que a gente tem hoje
para rodar um questionário dentro de uma empresa com 10 mil funcionários? Quanto trabalho, quanto engajamento, quanta sensibilização eu preciso fazer para que eu tenha um número de respostas expressivo que eu possa trabalhar? Esse é o primeiro desafio. Segundo, um questionário autodeclaratório. Então, o que a gente tem por experiência própria de outras situações que a gente trabalhou com ferramentas parecidas? Primeiro, a gente tem um baixo engajamento. Segundo, normalmente quem responde já são aqueles colaboradores que querem reclamar de algo da empresa, então ele já usa daquela oportunidade para valorizar alguma situação, e aí a gente acaba comprometendo o resultado final e a qualidade. Sem contar que é uma informação que vai chegar para a organização sem nenhum filtro. Nu e cru, aquilo que o colaborador respondeu vai ser tratado como verdade absoluta. E aí, com base nesse cenário, nesses desafios, o que surgiu como ideia? Vamos criar uma metodologia aonde, através dos exames ocupacionais, a gente consiga rastrear e identificar pontos de atenção dentro dos nossos clientes em relação à questão psicossocial. Então, na prática, desde janeiro desse ano, as nossas fichas clínicas foram atualizadas. Todos os ASOs, todos os exames ocupacionais que nós estamos fazendo para os nossos clientes, eles já têm lá dentro algumas perguntas que tendem a identificar pontos de atenção relacionados ao fator psicossocial. E o que a gente vê como ponto forte nesse sentido? Primeiro, a confiabilidade da informação. Vejam que eu não estou mais entregando um questionário onde cada um vai responder o que quiser e como quiser, mas sim eu tenho um médico conduzindo o ato de um atendimento ocupacional, aonde ali dentro, de forma sucinta, por meio das perguntas que nós trouxemos para a nossa metodologia, ele vai investigar de uma maneira muito discreta, com muita discrição na coleta desses dados, quais são os possíveis fatores que podem estar agravando ou não a saúde daquele colaborador. Então, assim, essa anamnese estruturada vai nos dar base para que a gente consiga ter um trabalho contínuo de monitoramento e triagem de todos os nossos clientes em relação aos fatores psicossociais. Só que tudo bem, até aqui a MaxPass conseguiu gerar informação. E agora, o que nós vamos fazer? Junto dessa reestruturação do desenvolvimento dessa metodologia, nós criamos uma ferramenta interna que ela analisa essas respostas. Então, o que vai acontecer na prática? A partir de maio, sempre que eu for elaborar ou renovar os documentos de segurança de qualquer empresa que seja cliente nossa, nós estaremos anexando junto um documento que é a avaliação de fatores psicossociais, que vai ser desenvolvida com base em dados coletados nas anamneses, nas fichas clínicas e nos exames ocupacionais. E a partir desse resultado, nós vamos propor então para o nosso cliente que ele tome ações de acordo com os pontos de atenção que nós identificamos. Então, o grande ponto aqui, que eu acho que vai fazer muito sentido para o mercado e para as organizações, é a gente criou uma metodologia que vai ter monitoramento e melhoria contínua, porque o que vai acontecer? Bem ou mal, entre 6 meses a 2 anos, todo colaborador CLT tem que passar no médico do trabalho. Em uma atividade com muito risco, a cada 6 meses. Em uma atividade administrativa, a cada 2 anos. Mas eu consigo garantir, por meio do rito ocupacional, que numa janela de no máximo 2 anos, que eu consigo coletar informações de 100% da minha população trabalhadora. O que eu não conseguiria com um único psicólogo atendendo um por um, e que eu também jamais conseguiria rodando questionário e campanha para tentar buscar informação. Fora que, através do questionário, a gente ainda não tem aquela curadoria da resposta. Porque o médico não vai colocar nu e cru na ficha clínica o que o colaborador disse. Quando vier algo que for preocupante, eu acho que aí ele vai tender a investigar melhor, a conversar, a ponderar aquilo para ver como que ele vai registrar na ficha clínica. Depois até a gente pode abrir para o Dr. Humberto colaborar com alguma coisa nesse sentido. Então, a metodologia da MaxPass, ela tem essa fundamentação. Nós vamos trabalhar
com monitoramento e gerenciamento contínuo. Nós já começamos a fazer isso nos bastidores em janeiro desse ano, e a partir de maio, em todas as renovações, em todas as emissões de documentação técnica que o nosso time for realizar, nós estaremos também entregando um novo documento, que é a análise das questões psicossociais, a triagem que nós desenvolvemos através da anamnese. E esse monitoramento vai ser contínuo. Então, sempre que a empresa de vocês receber uma renovação de documento, uma atualização de documento, um ajuste de documento, a gente vai conseguir estar entregando para vocês também uma versão atualizada dessa análise, que vai permitir ali que vocês tenham clareza dos fatores que nós estamos monitorando e de que pontos de atenção que foram encontrados ali. Então, para triagem, para fins de atender o que a NR1 manda, para atender o fiscal e para se implantar uma cultura de cuidado dentro das organizações, nós estaremos fazendo isso aqui para toda a nossa carteira de clientes. E assim, é impossível a gente afirmar que depois de rodar esse processo em toda a nossa base, e aí, como curiosidade, em 2024, nós fizemos mais de 100 mil exames ocupacionais só aqui na Maxipaz de Criciúma. É impossível eu dizer que nenhuma das empresas ali vai ter algum ponto de atenção, vai ter algum fator que seja importante ser gerenciado. E aí, para essas empresas que tiverem a necessidade de fato, monitorar, acompanhar, uma vez que a nossa triagem identificou a necessidade, nós teremos o produto que é um programa de controle de saúde mental. Então, o que seria basicamente esse produto? Aí, de fato, uma plataforma com uma metodologia validada pela ONU, que avalia 100% dos fatores psicossociais desse colaborador, recomenda tratamento e ação de acordo com as estatísticas encontradas, e dentro delas vão ter uma ferramenta para o gerenciamento desse plano de ação. Então, vocês aí vão ter um diagnóstico preciso, porque a ficha clínica ela faz uma triagem. Ela vai trazer para vocês os pontos de atenção e aonde a empresa deve agir. E a partir da implementação do programa, ela vai conseguir tratar, evidenciar e chegar num ambiente melhor. Mas, Juliana, as empresas vão ser obrigadas a usar o programa da Maxipaz? Eu digo que não. Como consultoria, nós criamos aqui um recurso que vai atender plenamente aquilo que qualquer cliente nosso vai precisar. Mas nós sabemos que tem empresas hoje com uma estrutura fenomenal dentro de casa e que às vezes já tem o seu psicólogo, que às vezes já tem programas de saúde, de bem-estar, de clima organizacional implementados que também podem tratar. Mas aqui nós estamos apresentando e podemos depois, em momentos oportunos, conversar com cada um de vocês e falar mais específico sobre esse programa de gerenciamento, que vem de encontro aquilo que eu falei lá no começo. Quando eu vou na empresa e encontro ruído, eu recomendo o PCA, que é o Programa de Conservação Auditiva. Quando eu vou na empresa e encontro poeira, claro que eu vou pedir o EPI, eu vou quantificar, mas eu vou recomendar que ela faça o PPR, que é o Programa de Prevenção Respiratória. E agora, com o novo mercado do psicossocial, nós vamos estar monitorando e fazendo a triagem para todos os nossos clientes, e aqueles que quiserem também tratar o que encontraram por meio de uma ferramenta Maxipaz, nós teremos uma solução completa e inovadora para ofertar também para vocês. Então, gente, como conclusão sobre o que a gente tem para falar de psicossocial, é importante o que trazer aqui para vocês. Primeiro, a saúde mental, de acordo com tudo que a gente veio falando aqui nessa última hora que nós estamos batendo papo, ela é essencial para um ambiente de trabalho saudável e produtivo. E mais do que isso, os impactos da saúde mental vão além do contexto individual. Eles impactam a organização, eles impactam a sociedade, eles impactam o governo. Ou seja, não é só mais a questão do Juliano estar desmotivado, mas é o desdobramento que essa causa particular do Juliano causa em todo o meio que existe ao redor dele. A nova NR1 exige um monitoramento dos riscos a partir de 2025. Só que ela diz que tem que estar dentro do GRO, mas não te traz aí nenhuma ferramenta recomendada, nenhuma metodologia, nenhuma exigência, ou que fosse, ó, isso é certo ou isso é errado. Nessa versão inicial da lei, nós só vamos ter que comprovar para o fiscalizador que nós tomamos ações, que nós monitoramos, que nós acompanhamos. O que a gente está muito tranquilo em relação ao que a gente apresentou aqui para vocês hoje, no sentido de atender toda a nossa carteira de clientes, através dessa metodologia que, na nossa visão, ela é inovadora,
pelo sentido de que eu acredito que pouquíssimas empresas no mercado vão conseguir trabalhar dessa forma, e eficiente pela qualidade da coleta de dados, no sentido que ela é feita por um médico, e que ali nem juiz, nem fiscal, nem advogado, nem nada no mundo vai questionar legalmente a informação que um médico coletou no ato de uma consulta médica, com anamnese assinada, com tudo regido pelo Conselho de Ética do CRM, com tudo regido pelo que determinam as normas regulamentadoras no Brasil. Então, essa metodologia ela atende plenamente o que a NR1 manda, só que ela também vai identificar necessidades de ações de tratamento, de uma continuidade nesse trabalho, que vai poder ser feita através do Programa de Saúde Mental da MaxiPass, ou que também as empresas estarão abertas para desenvolverem dentro de casa, contratarem serviços específicos. Aí, dentro de cada organização, nós teremos uma realidade, e para cada realidade, a gente vai ter um cenário, uma solução, um programa que seja mais adequado para atender. Pessoal, a partir daqui, a gente dá como encerrado o conteúdo que nós tínhamos planejado para hoje em relação ao webinar da questão psicossocial, e a gente abre aqui alguns minutinhos para que a gente consiga conversar com vocês, tirar as dúvidas, entender o que vocês acharam do que a gente apresentou, qual que é o ponto de vista, se alguém concorda, discorda, ficou com alguma dúvida. Aqui a gente vai abrir um pouquinho para a gente debater. Nós temos aqui no apoio, algumas perguntas foram colocadas no chat aqui também, eu vou correr algumas aqui e a gente vai debatendo juntos. Só que de início, alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer se colocar aqui e falar perante a todos, fazer a sua pergunta ao vivo? Alguém quer interagir aqui, bater um papo conosco? O canal está aberto para vocês. Luciana. Luciana, pode falar. José Carlos, quer falar, meu amigo? Sim, me ouve? Agora sim, alto e claro. Então, colega, uma dúvida. Como que a gente consegue escapar dessa armadilha? Vou usar armadilha porque eu estou exasperando a informação, né? Mas que fazer crer que o mal-estar psíquico da pessoa é ocupacional. A gente sabe que existem outros fatores que são externos ao trabalho, né? E às vezes o trabalho é aquele processo em que ele vai jogar por cima todas as suas mazelas, né? No protocolo que vocês propõem, existe essa diferenciação, né? Existe essa possibilidade de dizer, não, olha, esse mal que acomete ele, ou que ele diz estar sobre ele, não vem daqui. Show. Então, assim, como a gente apresentou no webinar, a gente está falando aqui de duas soluções. A primeira é uma ferramenta de triagem, que ela vai por meio das fichas clínicas, dos exames ocupacionais, analisar toda a tua população trabalhadora e vai começar a trazer para ti, José, assim, pontos de atenção. José, olha, na tua empresa, nesse cargo, ou nessa função, ou nesse setor, ou nessa unidade, a gente tem aqui pontos de atenção em relação ao relacionamento interpessoal. A gente tem aqui pontos de atenção em relação a uma cobrança excessiva por meta, que são fatores que estão dentro do contexto psicossocial. Como você vai evidenciar se isso é ocupacional ou não, vai da metodologia de diagnóstico que você vai rodar dentro da tua empresa depois. Lá no nosso programa de saúde mental, que é a plataforma que nós desenvolvemos exclusivamente com esse sentido, nós abordamos a questão psicossocial dentro de 9 pilares da pessoa, do indivíduo. E ali vai pegar saúde,
família, amor, financeiro, profissional, social. Então, a partir do momento que você rodar um trabalho de diagnóstico e que daí ele vai te direcionar para que você entenda não só a dor, a necessidade, o problema do teu colaborador, mas também vai te fundamentar qual área que ele está relacionado, te dando essa possibilidade de defesa e contestação de qualquer passivo. E aí, Certo. claro, que eu falei da solução via MaxiPass, mas Juliano, eu vou fazer dentro de casa com a minha psicóloga. Dessas metodologias prontas que a gente falou também no começo, elas também são segmentadas em pilares que a partir do momento que você as aplica, você daí consegue ter essa clareza de para que direção apontam as causas do problema que a gente identificou ali. Então, através de um HSE, por exemplo, ele já é dividido lá em fatores, só que o que a gente propõe aqui? Juliano, tem 1.000 colaboradores, vou dar HSE para 1.000 agora só para saber o que está acontecendo? Não, a gente faz a triagem por meio da anamnese, faz um monitoramento contínuo, vamos atender a NR1 em relação a isso, e sempre que acontecer de alguma situação do teu colaborador, aliás, do teu colaborador não, das tuas respostas ali indicarem algum ponto de atenção, aí nós vamos recomendar para aquela população, para aquele setor, para aquela unidade, que você desenvolva aí um trabalho mais detalhado que vai direcionar para onde que é a causa. Tá, então eu poderia pensar o seguinte: para iniciar esse trabalho, não é inoportuno eu imaginar que a gente pode iniciar a partir de um diagnóstico. Exato. E esse diagnóstico, eu não sei se hoje você é um cliente nosso ou não, mas o cliente MaxiPass, ele vai ter essa triagem de forma automática, sem custo nenhum, por essa análise integrada da ficha clínica. Ou seja, o cliente MaxiPass, ele vai receber a triagem pronta, já com o indicativo de quais pontos de atenção ele precisa monitorar. Dali para frente, a tomada de decisão sobre como, o que e qual caminho ele vai tomar, cada empresa vai ter uma realidade. Por isso que eu optei por não trazer nada aqui hoje, porque eu sei que aqui vão ter empresas de diversos tamanhos, diversos segmentos, e eu não conseguiria trazer aí uma verdade absoluta que se aplicasse para todos. Sim, mas de uma forma mais prática ainda e clara. Se eu quiser iniciar esse trabalho, preciso de um diagnóstico. Nesses termos que você expôs agora, que eu acho que é bastante oportuno e bastante compreensível, né? Sim. A MaxiPass, ela oferece essa possibilidade. Oferece. Perfeito, perfeito. Mais alguém que colocar sua pergunta aqui ao vivo, quer bater um papo conosco? Eu gostaria, André. Eu ia te chamar de Andressa porque tá teu nome aparecendo. Isso, a Andressa está aqui do nosso lado, pode perguntar para ela também se quiser, mas fica à vontade. Não, Lu, não, manda. é para você mesmo. Olha só, meu microfone não estava aparecendo para eu habilitar antes. Mas Olha só, agora te ouvimos bem. eu fiz a pergunta ali até, mas não sei se vocês entenderam. Esse serviço já está no nosso pacote, eu já sou cliente MaxiPass, tá? Vocês já fazem os nossos laudos. Esse serviço agora, essa plataforma que vocês vão fazer para acompanhamento dos riscos psicossociais ali, já está incluso no nosso contrato ou vai ser a parte? A gente vai ter que renegociar o contrato que a gente tem com vocês? Importante. Todo o processo de triagem, aquela avaliação dentro da ficha clínica, a entrega periódica da análise dessas informações com os indicativos de ponto de atenção não vai ter custo nenhum para os nossos clientes. Tá. Como isso será tratado depois, aí de acordo com o que a gente encontrar, a gente vai ter produtos específicos para tratar. Numa analogia, quando eu faço lá o teu PGR, eu te digo assim, Lu, você tem uma situação aqui que precisa de um treinamento de trabalho em altura. Aí esse treinamento tu pode contratar comigo ou tu pode fazer por conta própria, mas a gente vai te orientar. Então, tudo que é de diagnóstico e de triagem não terá custo para vocês. Tudo que for ação para tratar, se a empresa não tiver estrutura, às vezes, para rodar dentro de casa, aí a gente vai ter produtos aqui para ofertar para vocês também. Tá, e me diz uma coisa, eu até perguntei ali, esses pontos que vocês vão fazer através da triagem ali dos exames, que o nosso, por exemplo, como a gente é risco 1, é de 2 em 2 anos o exame periódico, mas é só o exame médico ali, porque ainda não está incluso isso, né? Mas vocês vão fazer uma análise,
quando vocês vierem aqui fazer a visita técnica, vocês vão levantar alguns dados, provavelmente vão aplicar questionários, sei lá, o que vocês vão fazer para dar esse diagnóstico para nós. Uma vez feito esse diagnóstico, vocês vão fazer mensalmente, já vão disponibilizar na plataforma ali para eu ficar acompanhando, ou vai ser cada vez que vocês vierem fazer o novo laudo, que eu vou ver os riscos que eu tenho que fazer alguma ação? O que acontece hoje? O primeiro ponto, a gente está implementando hoje um processo, a gente começou já em janeiro, na realidade, né, nos bastidores, mas nós desenvolvemos um processo que ele é de melhoria contínua e a gente nunca mais vai parar de monitorar ou de entregar essa informação para os clientes enquanto a lei estiver vigente. Então, Lu, a tua dúvida é muito válida. Talvez a gente leve uma janela de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos, para conseguir pegar lá 100% da tua população trabalhadora. Mas desde janeiro desse ano, para qualquer fim de fiscalização legal, eu tenho subsídio suficiente para comprovar com muita tranquilidade que a gente já está monitorando e já tem ações para tratar e para cuidar. Fechou, obrigada, tá? Ótimo. Tem mais aqui, tem a Marla, tem a Rosiane. Pessoal, tudo bem? Tudo bem, Marla? Tá, eu estava ali atenta às perguntas da Luciana para ver se não ia dar um choque com as minhas. Conflitar, né? Hoje, assim, ó, me chama a atenção, nós temos clínicas espalhadas, hoje nós somos clientes, né, da Maxipaz e temos várias clínicas espalhadas. Hoje tem uma atenção da Maxipaz, eu já percebi, já identifiquei que é feita na anamnese voltado para a psicossocial já há algum tempo, né? Não é de agora que vocês estão aplicando, mas hoje já tem um trabalho onde vocês consigam monitorar pontos de atenção. Por exemplo, chegou um colaborador da agência tal, na tal clínica, levantou-se o ponto de atenção. Vou comunicar ao médico do trabalho para que ele possa ter uma ação. Tem um trabalho onde vocês venham nos dar um retorno, nos pontuar, nos alertar para fazer um trabalho de monitoração e acompanhamento com esse determinado colaborador, ou isso vai ser somente em grupo? Como que vocês enxergam a possibilidade de melhorias neste ponto também de atenção, pensando, né, no monitoramento e acompanhamento? Porque hoje eu tenho o meu olhar aqui como gestão de pessoas para nossos colaboradores, porém lá é um médico especializado podendo falar com mais expertise. Exato. Assim, aqui a gente caminha numa linha muito tênue, que é a necessidade da empresa ter informação e, do outro lado, sigilo médico e paciente dentro do ato da consulta, né? Mas outro ponto que é legal a gente contextualizar é assim, duas coisas que são particularidades, vamos dizer, da Operação Maxipaz. A primeira delas, de fato, há 3, 4 anos a gente já tem perguntas do viés psicossocial, onde os médicos examinadores eram orientados a estar entendendo, captando informações, até para num futuro, num caso de reclamatória, de qualquer passivo trabalhista, que a gente pudesse contribuir com o cliente no sentido de entregar informações que subsidiassem a defesa. Em janeiro, depois que nós desenvolvemos esse trabalho com foco de atender NR1, nós reestruturamos essa parte psicossocial da anamnese, colocando ali perguntas que nós extraímos das ferramentas validadas do mercado, HSE, Canarec, para que tenha fundamentação, e aí essas perguntas vão estar relacionadas a pontos de atenção que são temas abordados dentro da questão psicossocial. Então, quando, Marla, que eu vou poder te abrir talvez alguma situação mais específica, quando a gente estiver falando de alguma situação que de fato coloque o teu colaborador em risco. Deixa eu te dar um exemplo extremo, tá? Juliano, nós identificamos aqui uma pessoa que tem tendência suicida. Poxa, se eu não de alguma forma interar com um GP, trocar uma ideia, a gente juntos ver a melhor forma de acolher essa pessoa, eu não estou sendo medicina do trabalho no sentido de cuidar da saúde e da integridade do colaborador. Eu preciso abrir contigo e a gente precisa trabalhar juntos. Agora, eu não posso te abrir 100% de todos os colaboradores que relataram qualquer coisa, porque se aquilo, substancialmente falando, não tiver uma gravidade muito grande, aí nós podemos responder por quebra de sigilo do ato paciente médico. Aí pode ficar bem sério também. Então, assim, você vai ter estatística, depois, através dos programas, você vai conseguir tratar e tendo informações
estatísticas de melhora, de piora, de agravamento dentro da tua organização, mas, claro, todo caso que requerer, de fato, uma atenção, um acompanhamento, algo muito específico, vai ser tratado na individualidade, até porque daí não existiria um outro caminho, né? Dentro dessa plataforma que você cita aí, de estar vindo para dar mais um suporte para nós em relação a esse trabalho, virá orientações de prevenção além do monitoramento, ou ele servirá basicamente para o monitoramento? O que nós estamos fazendo dentro da ficha clínica é triagem e monitoramento. A partir do momento que a gente identifica as necessidades, a gente consegue abrir as ações com vocês. Porque daí é aquilo que a gente falou, não vai tendo uma receita de bolo, mas você tem que avaliar o teu cenário, a tua população trabalhadora, o contexto que eles estão inseridos, para daí, de fato, a gente conseguir montar algo que atenda à tua necessidade. Que aí, eu sempre digo assim, eu digo que eu brinco de dizer, mas a gente fala sério, né? O fator psicossocial, ele é muito subjetivo. Por mais que a gente encontre 1 milhão de solução pronta no mercado, se eu não fizer algo focado e dimensionado para a realidade, para a necessidade da tua organização, eu comprometo muito a qualidade do resultado. Então, qualquer receita de bolo muito no automático, a gente pode não chegar naquela assertividade, naquela precisão que a gente precisa entregar para vocês como fornecedores de SST. Muito obrigada, pessoal. Juliano, Opa! Maicon aqui, tá? Eu sei que tem 2 pessoas que levantaram a mão, mas tem muita gente comentando aqui, tanto na caixinha de conversa quanto na PIR, para participar também, né? Porque às vezes quando a gente abre aqui para discussão, pode se prolongar muito. Para dar mais chance para todo mundo ser respondido, que tal a gente responder as caixinhas lá as perguntas lá da PIR? Acho que a Duda tem anotado aí, né? Vamos lá, então. Duda, qual que é a primeira pergunta que nós tivemos ali? A gravação vai ser compartilhada, né, Michael? Sim, vai ser compartilhado e a gente vai enviar para todos que participaram aqui, tá? Legal, ó. Pergunta boa aqui, ó. A partir de maio, os riscos já deveriam estar no PGR? Vamos lá. Se a gente for analisar friamente o que a NR1 atualizou, ela não manda que conste no PGR, nem na análise ergonômica, nem no LTCAT. Ela diz que o GRO das empresas deve considerar os fatores psicossociais. E ao pé da letra, o que é a definição de GRO? GRO é o conjunto de ações que uma organização toma com o objetivo de garantir a segurança, saúde e integridade dos colaboradores. Então, por exemplo, a minha CIPA faz parte do meu GRO. Se eu tenho um clima organizacional, ele pode fazer parte do meu GRO. O meu PGR faz parte do meu GRO. Então, eu não tenho uma obrigação de colocar dentro do PGR, mas eu tenho uma obrigação de comprovar para a fiscalização que eu monitoro, que eu cuido e que eu acompanho. Então, o que nós pretendemos trabalhar? Emitir uma análise que ela vai ser um documento separado, que vai ser a análise dos fatores, a triagem dos fatores psicossociais. Nesse documento, nós vamos explanar a metodologia, como que a gente criou, os resultados da triagem da tua empresa e, com base nessa triagem, quais são as ações que a gente recomenda para que você inicie um trabalho de tratamento. Vamos lá, outra pergunta importante aqui. De que forma vamos evidenciar as ações realizadas no nosso laudo? E como saber se estamos cumprindo todas elas? Podemos agendar um momento com a MaxPass para dar uma olhada no que temos elencado de ações e benefícios voltados aos colaboradores? Sim. E é isso que eu vim falando também dentro do webinar. A questão psicossocial, ela está muito relacionada à particularidade de cada organização e também de cada colaborador. Então, é muito importante que as empresas que são nossos clientes, que já desenvolvem algum tipo de trabalho, que já têm algum tipo de iniciativa nesse sentido, que nos tragam. Porque imagina assim, às vezes a minha triagem pode identificar um problema lá dentro das anamneses que você já esteja tomando ação há 1 ano, há 2 dentro da tua empresa. E aí eu só evidencio no meu documento que a ação para aquilo que eu identifiquei é a conduta A, B, C e D
que a empresa já tem lá dentro da política dela. Se isso tecnicamente atender, muitas vezes você não vai precisar desenvolver um programa novo para tratar o que eu identifiquei. Às vezes o que a empresa tem dentro de casa pode ser que atenda. E eu sei disso porque eu conversei nos últimos meses, vários clientes nos procuraram com dúvidas. Mas, Juliano, eu já tenho um psicólogo aqui. Juliano, eu faço clima organizacional. Juliano, eu sou certificado no GPTW. Tudo isso são ações que vocês tomam que, de acordo com o problema que a gente identificar, já são tratamentos válidos, que não serão questionados e que vão comprovar que vocês cuidam. Será direcionada de ação para as empresas? Qual a periodicidade dessa análise da MaxPass para a empresa? Show de bola. Então, assim, operacionalmente falando, nós pretendemos emitir uma versão atualizada dessa triagem sempre que eu entregar um conjunto de documentos novo, ou seja, a empresa começou com a MaxiPass hoje, a gente vai entregar lá o primeiro conjunto de documentos, a gente já quer trazer ali, em cada renovação, ou sempre que por qualquer motivo eu precisar gerar uma nova versão do documento de vocês. Então, por exemplo, Juliano, meu documento renova todo mês de outubro, mas às vezes em abril eu criei um setor novo, a MaxPass vai precisar fazer uma revisão do documento. Em todas as revisões vai vir uma versão atualizada dessa triagem para vocês. Os dados a empresa consegue ter acesso antes ou apenas no GRA? A gente consegue, por meio de reuniões, estar conversando com vocês e compartilhando essas estatísticas. A ferramenta que tabula, ela é interna, porque nesse momento ela ainda vai expor algumas informações com sigilo médico, algumas informações delicadas. Então, assim, a gente não tem problema nenhum em uma reunião vir abrir com vocês, mostrar o que está acontecendo, conversar, debater a melhor forma. Mas hoje eu ainda não tenho uma ferramenta que eu possa entregar para todos os clientes visualizarem em tempo real. Até a gente está aguardando um pouquinho, porque como eu disse no webinar, eu acredito que num curto espaço de tempo o governo vai se posicionar e vai tornar essa lei mais clara. Então a gente está também gerenciando o esforço para, às vezes, não investir muito em um projeto que daqui a pouco vem o governo lá e diga, não, eu não quero A, eu quero B. Aí se perde tudo que a gente gastou de tempo, de recurso, de investimento para criar um processo, né? Infelizmente, dada a ausência de clareza da lei, hoje a gente está trabalhando lá com o MVP, com o mínimo viável possível, para que eu consiga garantir o atendimento da lei, porque isso quem é meu cliente sabe que se eu fizer errado e vocês tiverem problema, sou eu que pago. E também para dar essa segurança que os nossos clientes têm, que não é só saber que tem alguém que paga a conta, mas saber que eu estou fazendo certo, que eu estou tranquilo, que eu tenho uma consultoria de boa qualidade, né? Essa outra pergunta, essas fichas de análise psicossocial que será aplicada, será respondida individualmente pelos colaboradores? Essa dúvida, eu não sei se é lá na anamnese ou se já é lá no plano de ação. Lá na anamnese. O que acontece hoje, até para vocês entenderem? Uma particularidade do processo de MaxiPass. Desde 2020, nós criamos um processo interno onde o nosso time lança na mão 100% das fichas clínicas que chegam dos nossos mais de 4.000 prestadores. Então, o que a gente criou agora para atender NR1 só foi possível porque há 5 anos atrás nós criamos um processo de colocar 100% da informação dentro do sistema. Por isso que eu me atrevo a dizer assim que talvez seja uma exclusividade, que se a MaxiPass não for a única, pouquíssimas terão condições de fazer igual. Então, eu vi até uma outra pergunta que eu quero complementar aqui, que outro colega colocou aqui no chat assim, mas Juliano, numa consulta de 10 minutos vai ter isso? Como que a MaxiPass trabalha hoje? Toda a ficha clínica que os meus 4.000 prestadores trabalham, ela é padronizada. Quando esse documento chega aqui para o meu time de gestão de documentos que faz esse lançamento no sistema, a gente audita a conformidade desse documento. Ou seja, se o prestador começar a colocar ali uma ficha clínica mal respondida, uma ficha clínica incompleta, uma ficha clínica com ausência de informações, ele é descredenciado da nossa rede, porque a gente busca trabalhar sempre com prestadores que entreguem uma qualidade a contento do que a gente espera.
Na prática, com 4.000 clínicas, é natural que em uma situação ou outra vai em alguma ficha irregular, mas eu tenho um time de credenciamento que está sempre à frente das clínicas, fazendo esse trabalho de orientação, de conscientização, e caso a clínica realmente não queira trabalhar na nossa metodologia, ela é descredenciada. Não só por esse motivo, mas por vários outros que compõem o padrão de qualidade que a gente espera do atendimento. Essa coleta será identificada? Como garantir que o paciente vai informar a realidade? Aí é muito importante o papel e a experiência do médico que está conduzindo o atendimento, o exame. Porque, assim, coletado pelo médico, eu já tenho alguma possibilidade do colaborador distorcer essa informação. Só que uma vez que o médico está recebendo essa informação, está analisando, está tratando, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai ponderar a resposta que ele vai colocar ali. Agora, pensa comigo o contrário. Se eu não faço por meio da anamnese, eu rodo um questionário, aí entra qualquer resposta sem filtro nenhum. Então, assim, talvez o que a gente está fazendo aqui não vai me dar 100% de precisão, mas eu te garanto que é muito mais assertivo de que qualquer questionário autodeclaratório onde a resposta entra sem filtro nenhum. Alguns dados têm relação com os processos de trabalho e gestão. O médico saberá analisar isso? O que seria processo de trabalho e gestão? Quem colocou essa pergunta poderia especificar um pouquinho para nós? Eu fiquei um pouquinho com dúvida aqui do contexto. Se não quiser falar, pode escrever, complementar no chat aqui, que a gente trabalha mais. Próximo, né? Como estão cadastrando os riscos psicossociais dentro de metodologia qual e quantitativa? Risco baixo, moderado, alto, por exemplo? Show de bola. O que nós fizemos o passo a passo da metodologia, né? Nós pegamos as ferramentas de mercado, as ferramentas de mercado, como eu falei antes, HSE, GPTW, tudo aquilo que o mercado está convencionado a trabalhar. Elencamos, dentro do contexto organizacional, quais perguntas fariam mais sentido, por meio daquela equipe multidisciplinar, a gente trazer para a ficha clínica. Cada uma dessas perguntas, ela tem correlação com fatores de risco psicossocial e de acordo com o percentual de respostas dentro da unidade, do setor, do cargo, positivas ou negativas, nós montamos uma matriz de risco que vai caracterizar se é um risco alto, médio, baixo, ponderado. Então, essa matriz de risco já está montada e é com base nela e nas respostas da metodologia que a gente vai produzir esse documento para fornecer para todos os clientes. Nos casos de renovações de programas em que não houve as renovações de pelo menos 70% dos periódicos da unidade, com quais dados será utilizado para a realização dos riscos psicossociais? Bom, vamos de novo lá no pé da letra da legislação. A partir de maio, eu vou precisar comprovar que eu monitoro, cuido e que eu estou tomando ações. Só que em maio, especificamente, em muitos casos, a gente não vai ter ainda um risco específico ou resultado. Aí aqui a gente entra naquela lacuna legal. A lei não diz que sim nem que não. Mas eu entendo que cada empresa, dentro da sua realidade, às vezes possa me dizer, Juliano, eu não quero esperar um ciclo de periódico. Juliano, eu não quero esperar a renovação do documento para ter alguma informação no meu laudo. Existem outros caminhos? Sim. A gente pode usar de metodologias existentes, de questionário, de formulários, de outras técnicas, até porque, assim, nada do que eu apresentei para vocês aqui hoje exclui ou desabona nenhuma ferramenta que o mercado já trabalhe. Inclusive, se eu rodar minha metodologia e a empresa por conta própria já roda outras dessas mais convencionais de mercado, a gente pode agregar as duas informações para fazer uma análise ainda mais completa. Então, o que vai acontecer? Todos os nossos clientes, mesmo em maio, eu renovei um documento em maio, não tem nenhum periódico às vezes, mas vai ter um anexo dos documentos explicando como a gente faz a análise, explicando a conduta, explicando que é a partir da ficha clínica, e aí, como eu falei, a renovação, às vezes, ela é a cada 2 anos. Agora, pouquíssimos clientes que eu tenho na minha carteira, eu fico mais de 4, 5 meses sem emitir uma nova versão do documento. Então, a atualização dessa informação ela vai ser muito frequente, porque para cada nova versão de documento, eu vou te entregar atualizado também esse cenário novo. Ou seja, a gente começa a construir uma metodologia de monitoramento contínuo. Né? Na metodologia que nós temos, que é um documento que explica no detalhe essa questão da anamnese,
Esse é um dos pontos de atenção que, inclusive, a gente trouxe na metodologia e que, sim, de fato, eu posso me deparar com um fiscal, com um auditor que ele questione. Mas, Juliano, você vai levar 6 meses para fazer isso? E eu vou rebater, olha, você não concorda comigo que é mais eficiente eu ter um monitoramento contínuo, que eu vou garantir que daqui para o resto da vida eu vou cuidar, do que eu rodar um HSE agora isolado, colocar uma foto disso no laudo e não gerenciar mais? E até mais um ponto. Na lei, de novo, ao pé da letra, não tem nada que diga que sim, que não ou que o quê. Só diz assim, a partir de maio, a empresa precisa incluir esse monitoramento no seu GRO. Estão perguntando quando será o próximo webinar. Opa! A continuidade no assunto. Podemos marcar, podemos agendar e também assim, para quem é nosso cliente, a nossa equipe técnica está à disposição para marcar encontros individuais com vocês e aí está discutindo especificamente a realidade e a particularidade das empresas aqui que a gente atende, tá? Então, perguntando como funciona para aqueles que trabalham em home office. Legal. A questão do teletrabalho, trabalho de home office, foi mais um dos motivos da gente ter direcionado a nossa triagem para dentro do exame ocupacional. Porque independente da modalidade de trabalho, essa pessoa faz admissional, faz periódico, faz mudança de função, faz retorno ao trabalho. Independente da metodologia de trabalho que ela utilize ou de onde ela trabalha, estar presencial na tua organização ou não, pela NR7 ela é obrigada a passar pelo médico. Então, eu garanto que eu consigo atingir 100% dos trabalhadores, que é um outro ponto que nenhuma metodologia de questionário que gera resultado mais rápido vai garantir. O meu demora, mas eu garanto 100% de adesão. O questionário, eu consigo uma resposta em 20 dias, só que eu vou trabalhar às vezes com 50% da minha população, com 40%, com 80%. Isso vai muito da organização da empresa e do engajamento do time nessas iniciativas, né? Sim, empresas que têm médico do trabalho interno, inclusive, podem ter um acesso direto à ferramenta e estar acompanhando a informação em tempo real. Nós temos uma restrição de compartilhamento dessas informações na íntegra com profissionais, por exemplo, de RH. Agora, todo profissional de saúde que responde a um conselho de ética tem autonomia legal para ter acesso a esses dados. Então, Juliana, a minha empresa tem um enfermeiro, a minha empresa tem um médico, esses profissionais podem ter acesso na íntegra e acompanhar no dia a dia tudo aquilo que está acontecendo, porque daí eu entrego a informação sem estar ferindo nenhuma legislação. Como funciona? O admissional, de novo, naquela questão do monitoramento contínuo. O admissional ele é uma ferramenta muito importante, porque no momento que o colaborador entrar, ele não vai ter nada para falar da empresa, mas ele vai entregar ali qual que é a situação atual dele. E aí depois, quando vir o primeiro periódico, quando virem os demais exames, eu consigo fazer uma linha do tempo e entender se a tendência de respostas da minha empresa é de melhora ou de piora dentro de cada um desses itens. Porque eu preciso comparar o ingresso, que é a admissão, com os resultados que ele vai apresentar no futuro para saber se eu estou tendo uma piora, se eu estou tendo um agravamento, se eu estou tendo um desencadeamento, e até para nortear também se as ações que a empresa estão tomando está sendo eficiente no sentido de reduzir ou mitigar aquela situação que foi apresentada. Será apresentado quais são as perguntas que constam na ficha clínica e será abordado ao colaborador? A gente pode, os clientes que tiverem interesse, a gente pode fornecer depois para vocês a metodologia técnica, que já está elaborada, montada, assinada pelos profissionais, e também essas perguntas que a gente vai estar executando. É uma informação, sim, que a gente pode abrir. Qual o custo dessa ferramenta? Nenhum. Os clientes nossos, essa questão de triagem será 100% gratuita. A ferramenta estará disponível, terá custo adicional, ok, já foi respondido. Isso aí. Matamos aqui? Ó, pelo que nós identificamos no chat aqui, as principais dúvidas que não foram repetidas, a gente já veio alinhando elas agora. Passou algo batido depois das respostas aqui do chat? Teve alguma dúvida que algum de vocês ainda ficou? Alguém quer colocar mais alguma informação aqui? A gente tem mais uns minutinhos para estar matando isso com vocês. Juliano, Opa! a Lorena perguntou, a última pergunta aqui do chat,
Suponho que o colaborador diga, meu chefe me persegue, meu chefe só dá trabalho para mim, meu chefe grita. Isso será incluído como fator psicossocial relacionado ao gestor? Como garantir essa verdade? Haverá alguma avaliação em grupo para ponderar essas informações? Show de bola. Vamos retornar lá então um pouquinho do que a gente veio passando no começo, Lorena. O primeiro ponto é que a triagem ela vai ser individual por meio da ficha clínica, mas o direcionamento e as conclusões serão com base em estatísticas da população, ou seja, eu coleto a informação de um por um no momento do ASO. Agora, você tem uma população ali de 10 pessoas, uma só relatou isso, não é substancial para que a gente entenda que é ocupacional, que está realmente ligado a essa relação com o chefe. Agora, nós tivemos essa situação e dentro de, sei lá, uma unidade com 10 colaboradores, 8 me relataram o mesmo problema. Aí é aquela história prática, né? Se eu tenho um problema com uma pessoa, o problema pode ser a pessoa. Agora, se todo mundo tem problema comigo, onde está o problema? Então, esse vai ser o principal ponto de triagem que a gente vai tratar. Eu avalio individualmente, mas eu concluo pela coletividade. Até porque a metodologia tem o objetivo de triar, de identificar os pontos de atenção. Então, na prática, Lorena, se eu avaliar lá uma unidade tua, fiz um ciclo lá de periódicos, ou daqui 6 meses a gente foi lá, tirou um extrato da ferramenta e entendemos assim, olha, Lorena, sobre a questão aqui de relação com o gestor, uma de 10 pessoas relatou ter problema. Não é substancial, eu não vou precisar te recomendar grandes ações para tratar ou comprovar isso. Agora, do contrário, Lorena, ó, dos 10, 8 relataram um problema. Eu não vou apontar, você tem risco de relação tóxica. Eu vou apontar assim, Lorena, os teus colaboradores estão aqui me relatando um ponto de atenção em relação ao relacionamento com a gestão, diretoria e chefia. Nós precisamos desenvolver um trabalho para entender se isso de fato está acontecendo e, caso esteja, como que a gente vai tomar as ações. Então, o nosso objetivo não é, a partir da ficha clínica, sair apontando o dedo. Ó, aqui o gestor está assediando o colaborador. Nosso objetivo é entender assim, Lorena, pela análise da tua população, existem cenários aqui que sugerem que os teus colaboradores estão tendo problema de relacionamento com a gestão. Só que a identificação é num segundo momento, quando eu vou estudar específico aquele problema. Show? Mais alguma dúvida, pessoal? A gente passou um pouquinho do horário, é um tema que tem bastante dúvida, tem bastante assuntos do pessoal, né? Alguém mais quer colocar alguma coisa, quer deixar uma observação? Como lidar com a geração Z? Olha, independente da geração, Charles, é aquilo que a gente tratou de novo. Como a gente optou por rodar a metodologia dentro do prontuário de anamnese, geração X, Y ou Z vai estar na frente do médico do trabalho e o médico do trabalho vai conduzir essa entrevista de uma forma sucinta. Isso eu acho que é um ponto que a gente foi muito assertivo na metodologia. Em que sentido? Diferente de um questionário, onde talvez de uma vez só eu vou mandar 10, 15 perguntas para a pessoa específicas daquele fator, o médico vai estar construindo isso no meio de uma entrevista. Ele está conversando da tua questão alimentar, está conversando da tua questão de trabalho, está conversando da tua questão de hábitos de saúde, de hábitos de vida, que tudo isso nós coletamos na anamnese, e entre uma pergunta e outra ele vai jogando os fatores psicossociais. Então, a gente tomou até esse cuidado para que no ato da consulta, que não pareça algo muito investigatório e que a pessoa responda isso da forma mais natural possível. Porque a gente sabe que, não querendo discriminar, mas a gente tem, conforme a geração, um perfil de cultura diferente, uma visão de mundo diferente, uma visão de valor diferente, e a gente tem que tomar esse cuidado de propor algo que seja universal, mas que não seja ofensivo a nenhum grupo específico, né? Fechou? Mais alguma pergunta, pessoal? Lorena, vamos lá. Os riscos psicossociais estão incluídos no ergonômico? A única literatura que a gente tem disso de forma específica é a famosa tabela 23 do E-Social, que já nasceu morta.
Quem acompanhou a parte do E-Social, lembra que lá na primeira versão existia a tabela 23, com 56 fatores de risco ergonômico. Dentro desses 56, se eu não me engano, 8 ou 9 eram fatores específicos psicossociais. Só que essa tabela, ela foi descontinuada antes de entrar em uso. Ou seja, o governo lançou um projeto de E-Social que você teria que responder aquela tabela. Só que quando o E-Social entrou, essa tabela não fazia mais parte do E-Social. Ela nunca entrou em vigor. Então, hoje, salvo um ponto na NR17 que fala de algumas coisas psicoambientais, a gente não tem hoje uma exigência de constar em PGR a clareza, o apontamento. Olha, existe o risco de pressão na tua empresa. Pelo que a lei manda hoje, eu só preciso comprovar que eu monitoro, que eu cuido e que eu tenho ações consistentes e sérias no sentido de gerenciar e cuidar desse aspecto dos colaboradores. Após a conclusão da coletividade, por exemplo, aqui eu tenho um indício de que o problema é com o meu gestor. Como se deve proceder? Legal. Então, assim, a gente fez um levantamento lá de um cenário de 10 pessoas, trazendo um exemplo simples, 8 disseram que tem problema com o gestor. Eu vou chamar o meu cliente, quando eu apresentar esse documento da avaliação, eu vou trazer essa informação, ó, 80% da população aqui relatou um relacionamento difícil. Como que eu posso tratar isso, Juliana? Eu posso pegar essas pessoas dessa unidade e encaminhá-las especificamente para uma entrevista individual, às vezes com RH, às vezes com o psicólogo da empresa. Eu posso adotar uma metodologia de análise mais geral, por exemplo, se eu rodar um HSE, uma das pautas que o HSE pega é relacionamento com a chefia. Então, às vezes, rodar um HSE já vai me dar um detalhamento para que eu possa entender melhor se eu realmente tenho um problema ali ou se só na visão dos colaboradores aquele ponto da anamnese acendeu uma luz. Então, o que a anamnese vai trazer não é diagnóstico, é triagem. Então, assim, de uma população de 100 pessoas, eu tenho 20 que sugerem uma dificuldade de relacionamento. Veja que eu não estou acusando, aqui existe relação interpessoal que não é saudável. Eu estou dizendo que existe um indício através da triagem. E aí a triagem vai recomendar investigação e, após a investigação, um plano de ação. E quando eu falo investigação e plano de ação, é o que qualquer ferramenta hoje pronta do mercado já traz para a gente. Quando a gente pega lá a plataforma que a MaxPaz lançou, ela considera 9 pilares da relação do indivíduo. A gente tem um HSE, que, se eu não me engano, traz ali 6, 8 pilares, né, Andresa? 6 dimensões da visão do colaborador. E cada ferramenta ela vai ter uma linha, vai ter uma forma de analisar. E não quer dizer que uma está certa ou que outras estejam erradas. São apenas ferramentas diferentes, mas que todas já comprovaram que tem uma eficiência em relação a isso. Então, quem deve fazer isso, Lorena? Como consultoria, eu vou te antecipar. Olha, Lorena, na tua empresa, nessa unidade, tu tens um ponto de atenção aqui que é X. Você quer, através da MaxPaz, desenvolver algum programa, eu tenho essas soluções. Mas se você quiser fazer dentro de casa, dá para trabalhar da forma A, da forma B, da forma C. Independente de vender um produto para vocês depois, todo esse suporte vai ser feito pelo nosso time. Vamos lá, mais perguntas nascendo aqui. Algum surto de ansiedade ou estresse dentro da empresa, devido a fatores psicossociais, deveria ser feito a CAT? Olha, o que eu vou dizer para vocês aqui? Para uma abertura de CAT, quando a gente trata de doença ocupacional, eu falo doença no modo mais amplo, que pode ser desde uma perda auditiva, um fator psicossocial. Eu nunca recomendo que seja feito sem uma investigação abrangente. Então, assim, Gabi, né, que perguntou aqui dessa questão da abertura de CAT. Então, Gabi, tu teve um surto psíquico na tua empresa ali, a pessoa passou por um problema de ansiedade, de estresse, tudo, e até pode ser que naquele momento, puta, não, eu tô assim porque a meta, porque eu não bati, porque a pressão, porque meu chefe, porque me cobra. Legal. Só que isso, para mim, não sustenta a abertura do CAT. Porém, me obriga a investigar. Então, o que eu vou fazer? Não faz sentido que eu encaminhe esse colaborador por uma consulta de avaliação de aptidão física, que não deixa de ser um exame ocupacional, mas não vai gerar um ASO, mas sim uma anamnese buscando identificar aquele ocorrido e te dando triagem. Juliano,
Foi um caso mais grave. Legal. Vamos pegar essa pessoa e durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, submeter ela a um acompanhamento de um psicólogo, submeter ela à investigação de um psiquiatra. Aí, sim, eu encaminhei para o especialista, eu identifiquei, toda essa triagem apontou, não tem relação com o trabalho. Aí a gente tem subsídio para, de fato, pensar na abertura dessa CAT. Agora, o simples fato da pessoa ter tido uma crise de ansiedade, concorda comigo que às vezes a questão da empresa pode ter sido só o gatilho? Exemplo, poxa, eu tive um final de semana tenso, briguei com meu pai, briguei com a minha mãe, briguei com a namorada, já cheguei na segunda-feira, tipo assim, ó, não me empurra que eu já tô na beira. Aí chega o chefe e me olha torto às 8 da manhã. Pode ser que aquela situação seja o gatilho, mas não a causa. Por isso que tudo que a gente falar da questão psicossocial vai arremeter à investigação da pessoa. Porque o que acomete uma pessoa, o que é causa, o que é gatilho, o que faz o Juliano perder a noção, vamos dizer assim, pode não afetar a Eduarda, pode não afetar a Andresa, pode não afetar o João que trabalha do meu lado aqui. Então, o surto, ele é um ponto, até como, por exemplo, uma forma que a empresa pode evidenciar dentro de um GRO que cuida, é sempre que esses casos acontecerem, Gabi, tu tem um registro. Quando aconteceu, quem foi, em que unidade, qual foi a ação que vocês tomaram. Ah, então aqui eu encaminhei só para o médico de trabalho. Foi tranquilo, o médico conseguiu avaliar tudo, me resguardou que não é ocupacional. Não, passou no médico do trabalho e o médico lá realmente desconfiou. Vamos pegar essa pessoa, vamos fazer um tratamento de um psicólogo, vamos investigar melhor. E aí, realmente, lá no final da investigação e tudo indicou para trabalho, aí a gente pode discutir essa questão da CAT. Com a atualização do NR1 e o monitoramento dos riscos ocupacionais, especialmente os relacionados à saúde mental, é possível alinhar esses dados com a legislação vigente sobre o certificado de saúde mental do trabalho? Olha, muito interessante essa colocação aqui que vocês vão trazer. A gente sabe que a gente tem lá a Lei 14.831, se eu não me engano, que passou a vigorar o ano passado, que ela trata de que as empresas vão poder, em algum momento, através de um órgão definido pelo governo, se certificarem como empresas promotoras da questão de saúde mental. E aí, assim, eu acho que essa lei da saúde mental, ela vai servir, sim, para como uma das ações que eu posso anexar dentro do meu GRO para comprovar que eu cuido, só que eu acho que ela isolada talvez não vá servir, porque no modelo de hoje, a lei ela é autodeclaratória. Quem estudar lá um pouquinho a lei vai ver que tem lá 20, 30 questões que a empresa vai dizer se atende ou não. Então, ajuda como parte do conjunto de ações que a gente vai trazer dentro do GRO para comprovar que a gente faz esse monitoramento. Lorena, na realidade, assim, essas informações você vai receber em cada renovação do documento, você vai receber um documento atualizado, te trazendo como que está, se está melhorando, se está piorando, todas essas informações. Agora, nesse momento, a gente tem ainda uma grande divisão de entendimento de mercado. Nós falamos com profissionais que dizem que está na ergonomia, porque lá na NR17 falava lá de psicoambiental, que é parecido, mas não é igual ao que a gente tem agora. A gente tem profissionais que defendem que tem que estar no PGR, a gente tem profissionais que defendem que, independente da ação que eu tomar, de onde eu botar, que eu vou ter que comprovar que fiscalizo. Então, eu acho válida a tua colocação, e como eu falei lá no meio da live, eu não tenho dúvidas que talvez não vá mais um ano e o governo evolua essa determinação, essa nova obrigação, trazendo mais clareza sobre como a gente conduzir. Agora, hoje, o que que nós temos muito medo? Supondo que a MaxiPass tome essa decisão, a partir de hoje eu começo a colocar lá dentro do PGR que existe um risco. Começa a gerar passivo contra a empresa, porque o documento vai passar a jogar contra vocês. A triagem por si só, ela não vai dar um embasamento técnico para certificar que existe ou não. Ela comprova que a gente monitora, comprova que a gente cuida, comprova que a gente se preocupa, comprova que a gente toma ações.
Quando entra no PGR, vai impactar no teu PCMSO, vai impactar na periodicidade dos exames, e tudo isso, sem que a lei de fato exija que a gente coloque, às vezes pode gerar um problema maior do que um benefício. Então, inicialmente, não está errada a tua visão, mas inicialmente a gente vai ser um pouquinho mais conservador e emitir um documento específico para essa análise, sem vinculá-lo a nenhuma ferramenta. E isso, pela NR1 atual, compõe o GRO e atende plenamente a NR. Conforme a legislação for evoluindo, nós vamos nos moldando, porque como consultoria aqui, a gente tem que se preocupar também que qualquer coisa que a gente coloca no documento pode gerar um desdobramento positivo ou muito negativo para a tua empresa. Então, enquanto o governo não se posicionar nos dando um pouco mais de clareza, a gente ainda não vai vincular dentro de nenhum dos documentos. Se particularmente a tua empresa tiver uma visão diferente, quiser abrir uma conversa individual e a gente ter uma tratativa para o teu negócio, a gente está aberto a discutir. Porque, como eu disse, a lei não manda nem que tenha, nem que não tenha. Então, eu posso, se fizer sentido para o teu modelo de negócio, incorporar alguma coisa ali dentro. Mas como consultoria, eu recomendo para todos os clientes que a gente aguarde a lei evoluir, a gente aguarde o início da obrigação chegar, e aí a gente vai entendendo como é que essa obrigação vai se portar. Porque eu trago como analogia o próprio e-social, do que era o e-social quando o projeto foi lançado, para o que de fato passou a vigorar ali em 2021, quando a gente começou a mudar as informações, 80% caiu por terra. Inclusive a própria tabela 23, que muita gente até hoje usa ela para ranquear, classificar e tratar risco ergonômico e psicossocial. Só que isso não vale de nada hoje. Não tem nenhuma lei, NR, decreto ou documento vigente que diga que aquela tabela que era do E-Social e nunca foi usada serve para alguma coisa na prática hoje. Então, a nossa visão nesse momento é de ser um pouquinho mais conservador. A lei manda que eu monitore e que eu comprove o que a gente desenvolveu, monitora e comprova que está sendo monitorado. Daqui a pouco a lei pode dizer, olha, sempre que tiver uma suspeita, tu é obrigado a ir lá no PCMSO, apontar esse risco e mexer na periodicidade do exame. Quando a lei me trouxer essa clareza, a gente vai começar a seguir essa conduta. Só que a gente não quer antecipar nenhuma obrigação, primeiro, para não jogar contra a tua empresa. E segundo, poxa, durante um ano eu vou colocar lá todos esses riscos, daqui a pouco vem a lei, afirma que não precisa, eu vou simplesmente tirar. Aí, no momento de uma reclamatória, por que isso estava no documento num ano e deixou de estar no outro? Sabe? Então, tem muitos pormenores que a gente buscou avaliar. E, assim, o que a gente está apresentando para vocês aqui, no entendimento do grupo MaxiPaz, da equipe que desenvolveu esse projeto, é a melhor forma para atender o coletivo. Mas isso não elimina que talvez alguns de vocês, na empresa de vocês, tenham alguma necessidade em particular que a gente possa vir, sentar juntos e traçar algumas estratégias específicas daí para o negócio de cada um de vocês. Fechou, gente? Show de bola. Então, assim, nós já dobramos o horário previsto. A gente tinha planejado aqui mais ou menos 1 hora de webinar, chegamos a 2 horas e meia. Eu queria agradecer muito a participação de todos que estão aqui. Mais de 100 pessoas ficaram até o final. Isso me deixa muito feliz, muito orgulhoso. E, assim, tudo que vocês precisarem, qualquer suporte, qualquer dúvida, qualquer necessidade, todo o nosso time técnico vai estar 100% aqui à disposição de vocês para esclarecer. Marco, última do dia, vou abrir para ti, meu amigo. O que que a gente pode te ajudar? Seu microfone está desligado, amigo. Quer se inscrever, Marco? Ou deixar o teu contato de e-mail aqui ou um telefone, a gente te procura depois para conversar? Felipe, você pode entrar em contato pelo telefone da MaxiPaz, 48 3433 6466. Estamos colocando aqui no chat. Pede para passar para a área técnica, para o time que cuida da tua empresa. Se identifica, o pessoal vai passar lá e aí tu vai ter um gestor que vai estar lá pronto para tirar qualquer dúvida e esclarecimento.
Marcos, não conseguimos? Acho que tá algum probleminha no teu áudio, amigo. Perfeito. Então, gente, em nome do Grupo Maxi Paz, em nome da comunidade do Maxi Club, que aqui do pessoal que participou, tenho certeza que muitos já são membros da comunidade, e eu sei que muitos vão entrar a partir de agora para surfar essa onda de conhecimento, de atualização. Juliane, o contato está ali no chat, nós passamos um pouquinho acima ali, ó, 48-3433-6466. A gente agradece a oportunidade e se mantém à disposição para tudo que vocês precisarem. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado a todos e estamos encerrando por aqui.